Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Terra Rubro-Negra. Deixe o seu like e se inscreva. Pessoal, nós vamos acompanhar agora um react falando tudo sobre Flamengo e São Paulo, jogo pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo se encontra na segunda posição, tentando encostar no Botafogo. Botafogo que venceu ontem de virada o Internacional por 3-1, e o Flamengo precisa da vitória para manter a distância em 13 pontos. Link na descrição para o canal da ESPN Brasil no YouTube como créditos. Vamos acompanhar o vídeo, pessoal. Ou do técnico do São Paulo, Dorival Júnior, com a torcida do Flamengo? Rapaz, é o reencontro de Dorival com a torcida. Porque normalmente esse reencontro com a torcida e jogador não é muito legal, né? Depois de um desastre como esse, de um vexame como esse, né? Como que aconteceu lá no Paraguai. Eu acho que até o cenário é perfeito, né, para a volta do Dorival, né? O momento, o cenário, sai de uma desclassificação, foi mandado embora da forma como foi, chega no Maracanã. Perfeito para quem? Dorival. Tá. Pro Dorival, não pro você me perguntou. Sim, né, claro. o reencontro do Dorival. Perfeito, desculpa, Zé. Antes do jogo. Antes do jogo. Aí que eu falo, depende do que acontecer durante o jogo. Porque assim... Porque se perde... E sabe o que eu já ouvi, Eugênio? Sai por baixo. De torcedores do São Paulo, que o Dorival também não fique muito tocado com isso, sabe? A coisa não pode ser tão amistosa assim. Mas assim, eu não... Mas eu acho que não vai ser, não. Acho que ele vai querer justamente mostrar pro Flamengo, olha aqui. Pro Flamengo, né? É que o problema é que ele não entra em campo, né? Isso que é o grande problema. Sim. O Dorival muitas vezes não vai poder entrar em campo, ele vai poder armar a sua equipe e tal, mas eu acho que o reencontro com ele, perfeito. Sabe aquele momento perfeito? Que os astros... Mostrar assim, os fantasmas do passado. Aquelas coisas assim, sabe? O cometa Halley passa, depois de não sei quantos anos. É o dia do Dorival amanhã. A gente pode ter um pouco mais à frente um reencontro, aí sim, muito mais pesado, que seria o da final da Copa do Brasil. Aí é uma outra coisa. Mas, por exemplo, você vê, Dorival, da forma como foi mandado embora, aí assume o Vitor Pereira, um desastre. Aí chega o Sampaoli, outro também desastre. Não consegue... Outro desastre. Desastre, um vexame que aconteceu, né? E o Dorival no São Paulo assume o São Paulo. São Paulo com alguns problemas. Você vê o São Paulo hoje jogando, você vê o São Paulo hoje trocando passes, e com um time inferior ao do Flamengo, tecnicamente. Ele consegue fazer o time jogar. Lógico que tem suas limitações, que a gente sabe, mas dentro daquilo que ele pode fazer, o jogo contra o São Lourenço foi um jogo sensacional, pela entrega, eu acho que assim, quando o jogo é bom, né, quando eu falo jogo sensacional, porque a gente conseguiu ver, eu particularmente consegui ver no jogo, uma ligação que acho que para mim é muito importante dentro do futebol. É o que o jogador faz em campo, ele consegue fazer essa ligação com a torcida. Totalmente. Eu acho que isso é fundamental para você ter um ambiente positivo. Eu até dei um exemplo do jogo do Flamengo, a diferença do jogo do Flamengo e o jogo do São Paulo. O jogo do Flamengo teve um lance, acho que todos nós aqui vamos lembrar, que o Wesley, ele faz uma falta normal no jogador do Paraguai. Só que na hora que ele vai tirar a perna, né, ele vai levantar a perna, a trava enrosca no cadarço do jogador e tal, e ele tá lá sozinho. Aí vem o primeiro, dá uma peitada nele, vem o outro, dá uma peitada nele, e vem um de frente, que é o capitão, e dá outra peitada. Não teve um jogador do Flamengo, não teve um... Ele ficou sozinho. Não teve um jogador do Flamengo que chegou e falou assim, confusão com o moleque, vem pra cima de mim aqui também. Aqueles sinais que dizem muita coisa, né? Aí você pega o jogo do São Paulo. O jogo do São Paulo, São Lourenço provocando, dando cotovelada. Aí o cara dá uma cotovelada, uma mãozada na cara do Pablo Maia. Primeiro lance, logo em seguida, o que o Caleri faz? Vai no meio, vai no corpo, mete o braço e tal. Não, aqui não. Entendeu? Eu acho que o São Paulo conseguiu passar. Não estou dizendo aqui incentivando a pancada, não é isso, é a porrada, não é isso. Estou falando o espírito que tem, né, que teve nesse jogo do time, que conseguiu fazer com que esse campo estivesse na arquibancada e a arquibancada estivesse no campo. Eu acho que isso é fundamental nos jogos importantes, jogos decisivos. E isso passa muito também pelo futebol que se joga, né? Porque se você não joga um bom futebol, por mais que a torcida grite, te incentive, você não consegue fazer essa ligação. Mas o São Paulo, nesse jogo, conseguiu. E é fundamental isso para a sequência do ano. Eugênio, eu gosto antes bastante. da gente se aprofundar mais no São Paulo, depois de eliminações, podem acontecer no jogo seguinte 2 tipos de reação, né? Uma resposta, jogando muito e conseguindo um ótimo resultado, ou o abatimento. Por tudo que aconteceu até antes da eliminação, com a relação claramente azedada do elenco com a comissão técnica, com o Jorge Sampaoli, enfim, depois de tudo que aconteceu com o Pedro, com o preparador físico, o que você acha mais provável que aconteça amanhã? Porque assim, para ter uma mudança, tem que acontecer alguma coisa. Tem que ter um estímulo de alguma parte, né? É claro que o resultado da eliminação é um estímulo para a mudança.
Mas ele é consequência de um ambiente, de uma situação que não está bem resolvida. Você resolveu alguma coisa internamente? Eu não sei, eu não estou lá dentro. Eu não sei que tipo de conversa teve. Ao que parece, não. As informações não são nesse sentido. Tem a cobrança externa. Me parece que há ainda um ambiente de muita indefinição, de muita tensão nas relações internas. E não há a sugestão de que algo importante, positivo aconteceu para que esse time entre em campo jogando uma barbaridade contra o São Paulo. Sim. Seria uma surpresa até. Seria uma surpresa. É a gestão dessa situação. Normalmente, quando um time reage bem a uma eliminação, é porque a eliminação foi casual. Aconteceu, fora da curva, é uma bola errada, um jogo muito equilibrado, que você acaba errando uma finalização, ou um jogador que é expulso e o time fica em inferioridade numérica, acaba sofrendo em função disso. Mas, assim, a situação do Flamengo, a eliminação para o Olímpia, ela faz parte de um ambiente que vem no Flamengo há algum tempo. Sim. Ela vem depois de uma derrota para o Cuiabá. Era tão frágil, né, Eugênio? Que uma semana que era para ser fantástica, o jogo que o Flamengo fez no Sul contra o Grêmio. Podia ter goleado o Grêmio na arena. A melhor versão do Flamengo do São Paulo. Vira um jogo contra o Atlético Mineiro nos minutos finais e a partir disso você internamente provoca uma crise de proporções gigantescas. Processo de Eu já vi time se automutilar, mas dessa maneira, desse jeito, como foi o Flamengo agora, olha, mas a capricharam. semente disso tudo esteve justamente no jogo com o Grêmio, né? Que é a cobrança do São Paulo ao Pedro pelo gol que ele não faz contra o Grêmio. Era pra ter matado o confronto, né? Era pra ter matado. Teria feito 3-0 e tal. Acho até que o Flamengo, naquele momento, tinha tudo pra acelerar o jogo e fazer o terceiro ou talvez até o quarto, porque o Grêmio tava batido. Sim. Tava com inferioridade numérica também. E o Flamengo cadenciou demais o jogo e tal. Ficou aquela coisa assim, o Pedro entra, perde o gol. E ali eu acho que, assim, tem a notícia, né, de bastidores, de que houve uma cobrança do São Paulo em relação ao Pedro naquele lance, que as coisas não ficaram bem resolvidas entre eles, e aí o jogo seguinte já é o do Atlético, e aí vem essa bola de neve acontecendo. No momento mais positivo do Flamengo com o São Paulo, vem a semente do problema que acontece depois, de que com certeza afetou todo o grupo. Quando aconteceu o problema do Pedro, depois conversando, né, com alguns amigos e tal, eu diria fontes, né? Fontes. Dizem que a cobrança em cima do Pedro, que o Pedro falou sobre as questões psicológicas, né? Agressões psicológicas e tal. Pelo menos o que foi falado e conversei, o Pedro Ivo trouxe essa informação, mas depois eu fui conversando assim, que realmente, de fato, a cobrança existia já nos treinamentos, até pela postura do Pedro, né? Até pela postura do Pedro, que o São Paulo é um cara que exige muito, então cobrava do Pedro um pouco a mais. Então eu não sei até quando... Eu acho que essa cobrança no Grêmio já era uma continuação de uma cobrança dos treinamentos. Né? A questão, assim, o torcedor do Flamengo deve estar de saco cheio, que a gente sempre volta para isso. O Flamengo, ele tem um problema muito além de um coletivo frágil. O Flamengo tem problemas coletivos, acho que o trabalho do São Paulo ele avançou até determinado ponto, mas no momento vem até regredindo. Tem problemas na parte defensiva, transição defensiva, bola aérea, a gente viu tudo isso muito exposto. Só que, quando a gente fala de uma crise que está instalada, acho que tem que distribuir um pouco a culpa. Você tem a questão da comissão, o trabalho diário, a parte tática, tudo que aconteceu no caso do Pedro, que é inadmissível, e joga uma bomba no vestiário em um momento que era para o Flamengo estar crescendo, né? O que o Plihal falou. O Flamengo jogou contra o Grêmio, com as digitais do seu técnico, um jogo muito bom do Flamengo, todo mundo esperava. Agora esse time encaixou. O time está com o Sampaoli, está fechado, e aí depois vem todo esse processo. Aí você vê um grupo muito vitorioso, muito talentoso, melhor elenco do futebol sul-americano, mas acomodado. Mas se está acomodado, tem algo acontecendo com a direção, dentro desse ambiente. O problema do Flamengo, acho que assim, não é fácil de você resolver com todo mundo que está lá agora. Ou você Dias antes ou uma semana antes, o Gabigol brigou com o Marcos Braz. Sim. Então, também, assim, né? Quando foi a última versão de um ambiente leve do Flamengo? Com o Dorival Júnior. Com o Dorival Júnior. O que a direção fez? Desculpa, gente, foi um processo de sabotagem do clube. Muito por isso, talvez nunca a direção tenha sido tão alvo quanto é agora. A gente acabou de mostrar as pichações no muro do Flamengo, nos muros do Flamengo. O Landim é claramente o alvo principal. O Plihal, o Flamengo, ele é uma referência quando a gente fala de um projeto de recuperação na parte financeira. Todo clube tem que olhar com carinho pro que o Flamengo fez, porque ele, por muito tempo, fechou um pouco a torneira, né, foi pagando dívida, até você virar uma máquina.
Esse foi o vídeo, rapaziada. Sobre o jogo do Flamengo do São Paulo. Vai ser um jogo onde o São Paulo está por um fio. Tá muito aí pressionado. Vai ter que mostrar resultado nessa partida contra o Grêmio. Eu acredito que o São Paulo não tem mais clima no clube. Já é um erro da diretoria em manter para essa partida. Já teria que ter sido demitido no Paraguai. É um cara que não consegue tirar mais nada desse elenco e não vai conseguir. O clima é horrível. Ele não conversa com os jogadores. Ele se trancou na sala de vestiário com a comissão técnica, deixou os jogadores lá treinando. O clima não é bom e não vai mudar. Não vai mudar. Então tem que vir a diretoria com um plano de contingência. Já demitiu o treinador, buscar ali um treinador que agrade os jogadores, porque o Flamengo tá assim, não tem jeito. Esse ano vai ser dessa forma. Tem que ser um técnico que agrade os caras. Eu nunca vi isso na minha vida. Um funcionário escolher o chefe, e no Flamengo os jogadores escolhem o treinador. O único treinador linha dura que deu certo no Flamengo foi o Jesus lá em 2019 e início de 2020. Depois que o Jesus foi embora, qualquer técnico que seja mais rígido nos treinamentos deu errado, foi sabotado pelos jogadores. E com o Sampaoli não está sendo diferente. O Sampaoli é um péssimo gestor de pessoas também, tem muita culpa nisso tudo que está acontecendo, e a grande parcela da culpa, na minha opinião, é dos jogadores. Só que fica parte da imprensa criticando jornalistas e youtubers que comemoraram quando o Flamengo enfrentou o Olímpia. Mas é lógico que tem que comemorar. O time do Olímpia é fraquíssimo. Não é porque ganhou do Flamengo que virou o Real Madrid. É fraco, vai continuar sendo fraco. Um time que bate muito, que os árbitros fecham os olhos para a forma como eles jogam. Mas o Flamengo tinha que atropelar na bola, fazer larga vantagem no Maracanã, ganhar o jogo no Paraguai, porque o time deles é limitado. Só que aí o que acontece? Quando um time limitado dá 200% de tudo que pode jogar, deram a vida lá no Paraguai, fizeram uma mobilização boa, um clima lá hostil para o Flamengo. O Flamengo chegou no jogo como um jogo qualquer, jogando a 50, os caras a 200. Acabou acontecendo o que aconteceu. O Olímpia venceu a partida e eliminou o Flamengo de uma forma vergonhosa. Na minha opinião, é o segundo maior vexame do Flamengo em Libertadores, só perdendo para o vexame do Flamengo contra o América do México. Eliminação na primeira fase, aquele jogo lá contra o São Lourenço que o Flamengo empatou e saiu fora na fase de grupos. Isso aí tudo fica para trás nesse jogo do Olímpia. O time do Olímpia é horroroso, não vai deixar de ser horroroso porque venceu o Flamengo. E o Flamengo conseguiu uma façanha. Esses jogadores que ganham mais de 1 milhão deveriam ter vergonha, deveriam aceitar todas as críticas que estão acontecendo. E o Flamengo tem que fazer uma limpa ali, uma limpa nesse elenco acomodado, elenco mimado pela diretoria. Os jogadores ganharam tudo, ganharam, mas ninguém está jogando ali no amor. Todo mundo ali tem um salário alto, é uma via de mão dupla. Recebe salário alto e tem êxito nas competições. Deixa o like, pessoal, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras!